Graças e paz a todos. Amém? Estão todos bem? Espero que estejam. Não bem, otimamente bem, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de ceia. É um dia para nós cristãos muito especial, porque a gente meio que industrializou isso, né? Colocamos isso como um único dia especial. E hoje eu espero conseguir passar para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração acerca das Escrituras, acerca da Palavra de Deus. Faz alguns dias que eu não estou aqui reunidos com vocês, porque nós estávamos viajando. Parece uma eternidade. Ô Vinícius, você coloca um pouquinho de retorno para mim, por gentileza? E eu hoje fiquei pensando, né, acerca do que iria ser ministrado. Na verdade, o Senhor já tinha colocado no meu coração durante a semana sobre o que eu ia falar, mas tá ótimo. Mas eu não tinha assim uma ideia total. E até agora também não tenho. Tem vezes que ele me dá a mensagem inteira, eu esboço e fico meditando naquilo e trabalhando aquilo no meu coração, e tem vezes que ele faz isso. É legal, eu fico meio apreensivo assim, né? Porque tipo, até eu falo, Deus, vai devagar. Ainda mais eu que não tenho trava na língua. E eu quero pedir para que vocês, acho que está um pouquinho alto, tesouro. Acho que abram as vossas Bíblias, quem ainda tem a alegria de carregar uma Bíblia de papel. A grande maioria está já digital, na era digital. Eu tô achando, viu, que vai passar algum tempo, ninguém vai usar isso aqui mais não. Vai ser coisa assim, antiquada. Onde já se viu você usar a Bíblia de papel? Tem que usar a Bíblia no celular, que é mais fácil, no computador. Realmente é mais fácil. Mas daqui a alguns anos, vamos fazer juntar uma galera e vamos fazer um teste pra gente ver quem abre e acha o livro da Bíblia mais rápido. O pessoal vai começar a procurar Apocalipse lá no começo da Bíblia. Capítulo 21 de João. Sabe o que é interessante, amados, do livro de João? Hoje eu fiquei pensando assim, né? A gente fala que João é o discípulo amado. João é o discípulo amado. Só que vocês sabem que a Bíblia não fala que é ele, né? A Bíblia não usa o nome João, o discípulo amado. A gente deduz que é João, porque, por exemplo, no livro de João, a narrativa dele aqui, ele estava falando sobre Pedro, e estava ele, João, e se não me engano, mais Tiago junto aqui. E aí ele fala assim, contando para Pedro, e fala, usando como se fosse a terceira pessoa. E estava também o discípulo que Jesus amava, mais amava. A Bíblia não relata que é João. Eu fiquei pensando, um dia nós chega lá no céu aí, conta aí, Jesus, quem que era o discípulo amado? Era o Jubileu. Era alguém que não relata. A gente fica, mas a gente pregou o Senhor que era o João. Mas é isso, né? Nós que estudamos um pouquinho a Bíblia, a gente tem essas manias de ficar colocando os nossos achismos, mas vamos continuar assim também, né? E aqui no Evangelho de João, a narrativa do último capítulo de João é diferente de todos os outros livros. As outras narram o final de Jesus, eles voando embora para o céu, narra todas as coisas. João vai contar uma história aqui que vai complementar o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que estavam juntos Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Coloca ali, Vinícius, por gentileza, porque tem pessoal que não tem. Capítulo 21 de João. Conseguiu aí?
Vamos aguardar só um segundinho para vocês poderem acompanhar, que é um pouquinho extenso. Vou abençoar vocês pelo menos com uma porção do Evangelho, né? Bom, versículo 3. Vou pescar, disse Pedro. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, estava na praia. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus de longe gritou e perguntou: filhos, vocês têm algo aí para comer? E eles de dentro do barco gritaram: não. Ele disse: então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. 7. Os discípulos, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. E ouvindo isso, ele vestiu a roupa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, e sobre as brasas tinha um peixe e pão. E disse-lhes Jesus: tragam mais alguns peixes que acabaram de pescar. Então Pedro entrou no barco, arrastou a rede até a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: é o Senhor, mestre? Mas sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo da mesma maneira com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Qual era a vez que Jesus apareceu? Não ouvi? Terceira. Amém, vocês estão aí, glória a Deus. 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro. Essa parte é linda. Pedro, na verdade ele disse: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes aqui? Você consegue imaginar essa cena? Estavam todos sentados ali provavelmente comendo. Então Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas mais do que esses aqui? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Na sequência, novamente, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, por qual vez? Terceira vez, ele disse: Pedro, tu me amas? E olha o que está escrito aqui. E Pedro ficou magoado com Jesus. Ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes se ele me amava. E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Amém. Só até aqui. Vamos voltar um pouquinho na parte que os discípulos de Jesus estavam pescando num barco. E a Bíblia relata que eles pescaram provavelmente pela noite toda e não conseguiram pegar nada, nem um lambarizinho magro não pegaram. Nada, não pegaram nada. Eles já deveriam estar naquele momento ali muito abatidos, angustiados, tristes, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas tinha desaparecido. A Bíblia fala que era qual vez que ele tinha aparecido aqui? Terceira vez, ou seja, Jesus ia e desaparecia. Ficava mais um tempo e desaparecia. E eles deveriam estar com aquele sentimento: será que Jesus vai ficar? Faz tanta falta o mestre aqui do meu lado. É quando a gente ama muito uma pessoa e a gente gosta de ficar perto dessa pessoa. Quando essa pessoa por algum motivo vai embora, ou essa pessoa parte, falece, ou essa pessoa muda de cidade, você não fica com aquele negócio no seu coração? Ou então quando seu esposo, a sua esposa, ou um filho seu, que você ama tanto, tem que viajar,
Você não fica com aquele sentimento? Imagina o sentimento que os discípulos estavam tendo relacionado a Jesus. Já tinha passado por tudo aquilo. Jesus já tinha apanhado, sofrido, tinha sido crucificado, ressuscitou, apareceu, ficou um tempo com eles, foi embora. Eu imagino que o coração dele estava naquele sentimento, tipo assim: o que será de nós daqui para frente? Quando a gente andava com Jesus era tão maravilhoso, reunia 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, não tinha o que comer. Jesus erguia o cesto e falava: Pai, graças eu te dou. Multiplicava o pão, multiplicava o peixe, e todo mundo comia. Andar com Jesus devia ser algo muito seguro para eles. Ver Jesus ressuscitando morto, ver Jesus levantando paralítico, ver Jesus fazendo tantos milagres, falando tantas coisas bonitas, ensinando eles o tempo todo. E aí, de repente Jesus vai embora, e os discípulos ficam ali com aquele sentimento: e agora? Jesus já não estava mais com eles, provavelmente a Bíblia não narra quanto tempo fazia que Jesus já não estava ali. E eles então vão pescar, provavelmente porque estavam com fome, precisavam tomar um rumo na vida. Não sei se Pedro ali tinha interesse de voltar a pescar para vender peixe para sobreviver. Eu não sei o que Pedro estava pensando naquele momento. Talvez você aprende coisas com pessoas, passa por situações na sua vida que te ensinam como você tem que agir, que foi o que Jesus fez. Jesus andou 3 anos com eles para ensinar como é que eles deveriam agir dali para frente. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida e a gente, por falta de coragem, ousadia ou de obediência, quer voltar para trás, quer voltar a fazer o que a gente fazia. Ele ensinou, eu sei que pode dar certo, mas eu já estou acostumado a fazer isso aqui, então eu não sei qual era o coração de Pedro ali. Se Pedro estava ali sentado, cabisbaixo, aí ele falou assim: Senhor, acho que vou ali pescar. E quando a Bíblia relata que ele diz que vai pescar, os outros dizem: a gente vai com você também. Aí você imagina o coração de Pedro a noite inteira pescando e não pegando nada. Será que na cabeça de Pedro veio quando Jesus falou: ei, farei de ti pescadores de homens? Mas como é que eu vou pescar homem agora? Era tão mais fácil quando eu pescava peixe com meu pai, com minha família. Pescava, a gente parava no beira da praia ali, vendia os peixes, era a vida que eu tinha. Aí Jesus vem e me chama, eu aceito o chamado, vou com Jesus, aprendo tudo aquilo, passo por toda aquela luta, aquele sofrimento, aquela tristeza de ver Jesus morrendo, sendo crucificado, apanhando. E é por isso hoje que estamos aqui, porque Ele morreu. A última ceia, passaram 1 horinha ali, junto com Jesus, foram para o Getsemane, e logo depois já vem Judas, alguém que estava do nosso lado, vende Jesus por 30 moedas, e acontece toda essa desgraça na nossa vida. Jesus morre, glórias a Deus, ressuscitou, mas agora vai embora e vai deixar a gente aqui. Eu não sei, não dá para saber o que Pedro estava pensando ali. Eu provavelmente ia pensar 1 milhão de coisas, falar: não está certo isso aí não. Queria tanto que Jesus estivesse aqui para a gente poder caminhar, fazer um monte de coisa, mas agora Jesus desapareceu. E aí agora venho aqui, pesco a noite toda e nada, não pego nem um lambari. Parece que Jesus nem está mais aqui comigo. Então de repente, no amanhecer, na alvorada, eles escutam uma voz da praia. Você imagina isso? E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Eu não sei se Jesus fazia isso de propósito, porque tem várias outras passagens que Jesus aparecia e as pessoas não reparavam que era Ele. Mas quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente não reconhece que é a voz de Deus falando? Quantas vezes em coisas tão simples vem um sussurro do Espírito Santo, e é gente por estar ali às vezes olhando para a nossa tristeza, para as nossas decepções, olhando para aquilo que está nos fazendo mal, acaba não ouvindo a voz do Senhor, que prometeu. Ele prometeu: eu preciso ir para que o Pai vos envie o outro Consolador, que estará e ficará com vocês até a consumação do século dos séculos. Se a palavra diz, a palavra é verdadeira, ela não mente. Ele está conosco o tempo todo, até nos momentos mais difíceis, no momento que você olha e fala: Deus não está. Deus está com você. Deus está o tempo todo querendo inclusive falar conosco, porque se Ele disse que mandaria o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador,
A tradução de Paráclitos é várias coisas nesse sentido: ajudador, conselheiro. Se a palavra diz que Ele está, por que é que tantas vezes o Senhor fala e a gente não consegue ouvir, e aí dali a pouco a gente tropeça, cai e fala: nossa, se eu tivesse escutado aquilo, era o Senhor falando comigo e eu não ouvi, os meus ouvidos estavam tapados. Então Jesus grita ali da praia: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles falam: não temos nada para comer. Talvez Pedro pode ter pensado: nossa, será que aquele rapaz que está ali está com fome? E eu não tenho nada para dar para ele. Quando Jesus tinha, dava. Quando Jesus estava aqui, tinha coisa para as pessoas comer. Quando Jesus tinha aqui, tinha gente levantando. E agora? Então quando o discípulo amado percebe e fala: olha quem está ali, Pedro, é ele que está ali. Imediatamente Pedro coloca a roupa que tinha tirado, pula na água e vai correndo. Eu imagino o coração de Pedro, o que Pedro estava sentindo naquela hora. Aí você pode falar: pastor, mas os outros também estavam sentindo, andavam com Jesus. Mas tinha algo que aconteceu com Pedro que não aconteceu com os outros. Pela terceira vez, Jesus aparece para eles. Olha que coisa louca. Veja só, Pedro, quando escuta e vê que é Jesus, vai correndo de encontro. Mas Pedro tinha algo no coração. Porque Pedro era explosivo. Pedro estava o tempo todo, no momento, dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Isso só pode ser revelado do céu. Daqui a pouco estava comendo, tomando de Jesus uma comida de toco, porque estava falando: Senhor, nada de mal vai te acontecer. De repente vem prender Jesus, ele saca a espada, corta a orelha de um soldado. Ele fala: não, Pedro, não é desse jeito, não precisa disso, porque eu sei que você vai me negar, Pedro. Pedro: não, Senhor, jamais te negarei. E no capítulo de Lucas 22, versículo 60, a Bíblia diz que quando foi a terceira vez que Pedro foi negar Jesus, algo ali acontece especial. A Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Pedro, e automaticamente algo estala. E ele lembra de Jesus dizendo: você vai me negar 3 vezes. Ele fala: não vou. Quando Jesus olha no fundo dos olhos, a Bíblia diz isso porque há algo especial aí. Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro, e ele então automaticamente sente: eu traí o meu amado, eu traí aquele que eu não deveria trair, eu fiz pior do que Judas, que vendeu ele, mas daqui a pouco passou uma corda no pescoço e se matou, e eu andei o tempo todo com ele, eu amava tanto ele, e agora eu traí Jesus. Imagina o coração de Pedro como não estava. Imagina o que ele não estava sentindo durante todo esse processo que Jesus aparece e desaparece. Porque quando você tem alguma coisa pendente com alguém, quando você tem algum problema com uma pessoa, você fica com aquilo no seu coração, de enquanto você não resolve, você não fica sossegado. Se você está num lugar e essa pessoa aparece, sua barriga roda, fica aquela situação. E eu acredito que Pedro estava sentindo isso, porque por mais que Jesus já tinha aparecido, ele ainda não tinha tido uma conversa com Jesus e falado: Senhor, me perdoa do que eu fiz, eu falhei. Sabe, eu fico imaginando o sentimento de Pedro, porque eu sinto isso às vezes que eu falho, eu sinto isso às vezes que eu peco, eu sinto isso às vezes que eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. Eu sei que tem coisas que eu deveria fazer, e a minha preguiça, a minha falta de vontade me impede, e depois aquilo constrange o meu coração, e eu falo: Senhor, me perdoa. Só que não chega nem perto do que Pedro, porque eu nunca ainda olhei nos fundos dos olhos de Jesus, e Pedro tinha olhado. Na verdade, Jesus olhou para ele na hora que estava lá, sendo açoitado, não me lembro qual momento era, mas devia ser numa hora de muita dor. Quando você assiste Paixão de Cristo, tem uma cena do filme que Jesus está sendo chicoteado e Pedro está ali entre aquelas pessoas, e a câmera narra, e eu fico imaginando essa cena, que deve ser a hora que Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro sente o que Jesus estava sentindo, e fala: eu neguei o Senhor. Só que o mais bonito de tudo isso é como Jesus lida. As pessoas, quando fazem algo de ruim para nós, gente, isso aqui é pior do que ser negado. Alguém que você cuidou, discipulou, ensinou, estava ali o tempo todo, porque Pedro era um dos caras que estavam mais perto de Jesus, e Pedro fez o que fez.
Se alguém tivesse feito isso com nós, será que a gente ia querer voltar a ter um relacionamento com essa pessoa? Será que a gente ia querer voltar a estar junto dessa pessoa? E olha o que Jesus faz. Chama Pedro e prepara uma comida para Pedro. Prepara a mesa ali, que era o que ele tinha. Se Jesus estivesse na casa dele, Jesus ia ter preparado a mesa, feito um arroz, colocado uma saladinha, até assado uma carne e falado: Pedro, vem aqui, que eu quero perguntar algo para você. Sabe, eu tinha 1 milhão de coisas para falar para vocês aqui, mas hoje eu quero perguntar o que Jesus perguntou para Pedro. Se ele estivesse aqui hoje e olhasse para vocês e perguntasse: tu me amas? O que seria que viria no seu coração? Eu te amo, Senhor, mas desse jeito aí que você está vivendo, é desse jeito que você me ama? Se Jesus pudesse perguntar para você hoje: filho, meu filho, minha filha, você me ama? E eu não tenho dúvida que todos vocês, sem exceção, falariam para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Imagina Jesus olhando no teu olho e automaticamente vindo no seu coração tudo aquilo que você faz que é contra esse amor que você diz que tem por ele. Todas as vezes que você despreza o dom da vida, todas as vezes que você despreza aquilo que você tem na sua mão, dizendo: isso não é bom para mim o suficiente, eu queria melhor do que isso, não, para mim não. Enquanto tem pessoas que têm muito menos do que você, enquanto você despreza a sua saúde, enquanto você despreza o teu trabalho, enquanto você despreza as pessoas que te amam, enquanto você maltrata pessoas, quando você responde mal para pessoas. Porque eu acho que quando Jesus olha nos olhos de Pedro, por Jesus ser Deus ali, eu acho que tem um negócio que entra como uma espada rasgando assim. Quem aqui lembra quando você era criança? Quem teve a oportunidade de ter um pai presente? E você fazia uma coisa errada e seu pai olhava para você com aquele olho que você já sabia o que ia acontecer. Eu tenho essa visão na minha vida de uma maneira que você não tem noção. O olhar do meu pai doía muito mais do que as 1943 chicotadas que ele me dava de vara de marmelo por vez que ele me pegava. Quando nós saímos, eu era uma criança calma, gente, boazinha. Dá para imaginar, né? Eu era uma criança terrível. O Senhor me libertou disso. Eu era muito terrível. Eu era o tipo de criança que quando eu chegava na casa de parentes e as pessoas viam meu pai encostando o carro, eles faziam: nossa, o Jair chegou com o Vinícius. E meu pai tinha que me bater muito, porque se ele não batesse, eu não sei o que seria de mim. Eu apanhei muito, gente, mas muito. Sabe o que é? Muito, era muito mesmo, eu apanhava muito. E eu me lembro do olhar que ele fazia. Faz tantos anos que eu não vejo esse olhar dele. Agora a gente só dá risada junto. Quando eu e ele se juntam, é só alegria. Mas eu me lembro que e ainda às vezes ele usava aquele óculos do Charles Bronson, assim, aquele Ray-Ban, e ele erguia assim e olhava para mim e eu falava: nossa. E aquilo já trazia um medo dentro do meu coração, que eu estava rezando para ele me bater o quanto antes para acabar aquilo. Ficava assim: vamos embora logo, eu quero apanhar logo, já acaba com esse sentimento, essa coisa que isso aqui vai me dar depressão, eu preciso apanhar. Tem como o senhor ir ali no banheiro, na casa da pessoa, viu, pai, não dá para o senhor já ir ali me bater agora, que assim a gente já resolve isso, fica tudo certo, porque eu não vou aguentar essa pressão psicológica de ter que esperar acabar a festa, o senhor dando risada com os outros aí, conversando, fingindo que tá tudo bem, mas eu sei que a hora que chegar em casa, você vai mandar eu arrancar a roupa, vai mandar eu tirar a vara de marmelo debaixo do colchão e vai me arrebentar. Então já faz o seguinte, já me bate agora. Eu acho que essa sensação, essa pressão psicológica desse espaço até você resolver, eu acho que isso é 1000 vezes pior do que a consequência final. E eu acho que era isso que Pedro estava sentindo. E eu acho que se Jesus estivesse aqui agora, eu sei que Ele está em Espírito e em verdade aqui, nós temos que adorar em Espírito e verdade, eu sei que Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas eu acho que quando a gente puder olhar para Ele,
e Ele olhar no fundo dos nossos olhos, acho que vai vir tudo no nosso coração, na nossa mente, de tudo aquilo que a gente fez, que negou o nome dEle. Porque o pior não é você não ter aceitado Jesus na sua vida. O pior não é isso. Eu acho que o pior de tudo é quando a gente diz que ama Jesus, a gente aceita Jesus, a gente diz que vive para Jesus, mas as nossas atitudes mostram o oposto disso. Eu acho que isso é o pior de tudo. Nossa, esse fio está enroscando tudo aqui hoje. Eu acho que é o pior. E eu acho que se a gente tivesse um encontro, que eu acho que é isso que acontece quando nós temos um encontro mesmo, aquele encontro que você escuta teu irmão falando, tive um encontro com Jesus, vi Jesus, tudo aquilo que está no seu coração vem à tona, de uma maneira que você é capaz de jurar e falar assim, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Sabe quando a criança vai apanhar? Geralmente pai que não bate muito em filho, bate só de vez em quando, e aí ele faz uma coisa muito grave, e aí a mãe e o pai chegam perto para bater, e a pessoa, pelo amor de Deus, não, eu não vou fazer mais, e faz de tudo para não apanhar. Eu acho que é isso. Quando a gente tem um encontro mesmo, a gente olha para Jesus e fala, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia. Só que sabe, Senhor Jesus, tem um problema aí, porque eu preciso de você para conseguir não fazer mais isso. Você tem noção? Olha que loucura, a gente precisa do Espírito Santo, me ajuda, me convence do pecado, me convence que essa porcaria que eu estou acostumado a fazer, te deixa triste, eu não quero mais fazer isso, então por favor Senhor, eu não quero mais te magoar, mas eu te peço Senhor, mais do que isso, me ajuda a não te magoar mais. E é isso aqui que acontece quando Jesus chamou e eles não viram que era Jesus. Eu acho que a situação do nosso dia a dia, as coisas naturais, ordinárias que acontecem no decorrer da nossa caminhada, vai cauterizando o nosso coração, vai cauterizando nossos ouvidos, nossos olhos, e a gente começa a não mais dar tanta importância para aquilo, e a gente vai mergulhando no pecado, e coisas que não agradam ao Senhor, nós estamos praticando como se tivesse tudo bem. E a pergunta é, tu me amas mesmo? Se Jesus olhasse para você agora, Fabinho, tá cheio a igreja de pessoas aqui que amam o Senhor, e falasse, você me ama mais do que estes outros aí? Você me ama, Aline, mais do que todos esses outros que estão aí? Olha que situação que Jesus colocou Pedro. Você quer arrumar briga com alguém quando você fala para a pessoa, você não serve a Deus. A pessoa pode não ter ido nem na igreja. Eu tenho fé em Deus. Quem é você para falar isso? Olha a pergunta de Jesus. Tu me amas mais? Então faz o que se você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Mas pastor, não é o seu o papel de cuidar das ovelhas? Só sou eu que sou filho? Porque Jesus chama aqui, ó, está escrito, ele grita, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Olha só, pastorei as minhas ovelhas. E ele pergunta de novo, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. O Senhor está falando isso para você, igreja. Vai ter ovelhas que o Senhor vai colocar para você cuidar. Não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, não é o diácono, é você que vai cuidar. Vai ter gente que o Senhor vai colocar no teu caminho, que vai ser você que vai ser o socorro dela. E pela terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro fica triste. E Jesus, como ficou quando Pedro negou ele pela terceira vez? Jesus estava lá tomando chicotada, falou, espera só um minutinho aqui, já volto. Pedro, tô triste com você, viu, cara? Porque eu tô ali apanhando, você falou que não ia negar, e aí agora você negou. A mulher acabou de perguntar para você, se você não era um dos galileus que andava com Jesus, você acabou de falar que não, eu ouvi. Eu tenho ouvido biônico, eu ouvi. E aí, Pedro? Não, Jesus não teve a oportunidade de olhar para Jesus e falar assim, ó, tô triste, viu?
Estou tomando chicotada no lombo aqui no seu lugar, porque eu não merecia estar aqui, eu não deveria estar aqui, era você que era para estar aqui, inclusive você também, João, você, Barnabé também, você também, André, Felipe, todos vocês, aí você também, Fábio, você também, todo mundo que está aqui era para estar apanhando no lugar de Jesus, mas ele escolheu estar lá, e não teve a oportunidade de falar. Eu estou triste. Quando ele teve a oportunidade de falar alguma coisa, sabe o que ele disse? Eu te amo. E se Jesus tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa, ele diria, eu te amo. E faria o que ele fez aqui, ó. Que é o que nós vamos celebrar hoje. Preparado a mesa. A mesa está preparada, porque o cordeiro foi sacrificado. Mudo. Em silêncio. Nós, quando somos julgados, apontados, alguma coisa acontece com nós, a primeira coisa é o senso de justiça que aparece, e a gente quer mostrar que estamos certos, porque se nós não merecíamos isso, eu não precisava passar por isso, não era assim que era para ser feito, onde já se viu, é uma pessoa boa, que fica fazendo tudo para todo mundo, eu sou assim, gente. Antes de ontem eu estava conversando com a Vanessa de um assunto, e eu falei, eu não merecia isso mesmo, deu 5 segundos, eu falei, que miserável que eu sou. Quem eu sou para poder subir lá e pregar alguma coisa se eu não consigo, não sentir nada? Que corpo terrível é esse que tem que ter esse sentimento? Se a pessoa errou, o problema é dela com Deus, não é meu. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho que ficar, ela errou mesmo, não. Não é assim. E é isso que o Senhor quer, esse constrangimento. Porque a mesa está preparada, porque ele foi mudo. A Bíblia relata por diversas vezes ele foi mudo ao matadouro. Jesus tinha todo o direito de estar na cruz dizendo assim, a culpa é de vocês, viu? Vocês aí que não podia fazer isso, que estava com a mão pregada. A culpa é de vocês, seus miseráveis, vocês vão ver só. A hora que eu voltar, vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas não. Ele olhou para o céu, sentiu o Senhor, ele sentiu a separação de Deus. Olhou para o céu dizendo, Pai, por que tu me abandonaste? É esse o preço do pecado, que eu tenho que pagar por eles. Olhou com os olhos fitos, a Bíblia diz, e disse, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Passou 2000 anos e nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a mesa está preparada. Pedro foi pelo caminho da negação, e Jesus o trouxe de volta. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus trouxe ele de volta pelo amor 3 vezes, dizendo, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então não me importa o que você fez, porque o que eu fiz é superior, o que eu fiz paga, e apaga os teus erros, e além de tudo, Pedro, eu não sinto o que eu sinto por você, é tanto amor, que eu confio as minhas ovelhas na sua mão. Cuida dos meus filhos, cuida da minha igreja, cuida da minha ovelha, das minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus, e Jesus por 3 vezes coloca Pedro numa posição de, tu me amas, eu te amo, então cuida do que é meu. Meu Deus do céu, isso é forte demais. A gente que tem empresa, quando o funcionário começa a errar demais, qual que é a primeira coisa que nós faz? Passa lá no RH, que eu vou ter que despedir você não fez do jeito que eu queria. E Jesus usa uma lógica totalmente inversa. Os caras pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Jesus faz algo na vida deles. Sabe o que é mais interessante aqui? Que quando você está com Jesus e escuta a voz do Senhor, as coisas mudam na sua vida. E sabe o que Jesus mostra? 2 coisas aqui, que eles pegaram tantos e tantos peixes, a rede não arrebentou, porque se fala que a rede não arrebentou mesmo com 153 grandes peixes, é porque a rede não prestava. Quando você escuta a voz do Senhor na sua vida e faz o que o Senhor manda, a prosperidade acontece na sua vida. Você está pregando a teoria da prosperidade? Não estou falando de financeira não, sabe por quê? Porque Jesus não precisava nem daqueles peixes que estavam lá na rede dele, porque quando eles chegam já tinha peixe assado para eles comer. Eles precisaram de 153 peixes, o que eles iam fazer com 153 peixes? Deixar apodrecer na beira da praia? Ou você acha que Jesus pegou o saco de peixe e falou, vocês ficam aí sentados porque eu vou ali entregar o peixe na casa das pessoas que estão passando necessidade? Foi isso que aconteceu? Vocês acham que eles deixaram aqueles peixes estragando ali? Provavelmente, depois daquele momento com Jesus, não sei se Jesus foi embora de novo ali na sequência, eles provavelmente saíram distribuindo aqueles peixes para as pessoas.
As bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, nem sempre você vai usufruir delas, mas muitas pessoas vão usufruir. Existem coisas que o Senhor vai colocar na sua mão, que se você olhar, você vai falar: Deus, eu não tenho nem condição de administrar isso, mas me ensina a administrar da sua maneira. E quando você administra da maneira de Deus, pessoas são abençoadas. Isso é evangelho. Isso é amor do Pai. E aí, eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito do Ministério de Discípulos. Vocês que estão caminhando aqui conosco no Ministério de Discípulos, existem algumas pessoas que não estão presentes, algumas estão chegando agora, outras já estão há tanto tempo. E eu acho que eu nunca tive uma conversa dessa com vocês. Mas se eu perguntasse para vocês aqui hoje, vocês sabem qual é a missão que o Senhor nos deu? Eu não estou perguntando a missão de você particular na sua vida, não estou perguntando a sua missão como filho de Deus, como Jesus acabou de ensinar aqui, cuida das minhas ovelhas, mas estamos aqui num local chamado casa de oração, da qual o Senhor nos confiou a mão. O Senhor nos confiou a mão este local, e eu, nessa viagem que fiz, fiquei extremamente feliz e satisfeito de saber que esta comunidade caminha para o reino de Deus avançar, independente se o pastor Vinícius está aqui ou não, porque querendo ou não, todos vocês são pastores para o reino de Deus, todos vocês foram chamados por Jesus para apacentar as ovelhas. E eu tinha um medo, num passado não tão longe, de que isso não acontecesse. Eu já cheguei a pensar: Senhor, e se eu morresse? Acaba, vamos fechar aquela porta e entregar aquele prédio? E nessa viagem agora, eu fiquei extremamente feliz, porque eu vi que tudo flui e acontece. Eu sei que vocês sentem falta da minha pessoa aqui, maravilhosa. Ficaram chorando, lamentando. Eu vi quantas pessoas falaram no meu nome aqui. Nossa, pastor Vinícius, eu vi nenhuma vez, mas tá bom. Não precisa ser tão rude assim também, né? Mas olha que coisa louca, o negócio acontece. As coisas estão caminhando. E existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Você foi chamado para viver em comunidade. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Nós vamos começar a falar sobre isso daqui a algum tempo. Mas o ministério de discípulos foi chamado para ser discípulo. Porque discípulo gera discípulo. Seguidor gera seguidor. Você é fã de Jesus ou você é discípulo de Jesus? Então o Senhor nos confiou esse ministério, da qual nós já estamos há praticamente 4 anos tentando fazer ele crescer, tentando fazer ele subsistir a todos esses problemas que acontecem no dia a dia. Estamos tentando aprimorar e melhorar ele para que as pessoas possam se achegar. Assim, quando vai chover e a galinha coloca os pintinhos embaixo da asa ali, eu não sei se vocês já viram uma cena dessa, já vi algumas vezes. Cara, é impressionante a quantidade de pintinhos que cabem embaixo da asa de uma galinha, das 2 asas, é impressionante. Não é 1, 2 não, é um monte. E a ideia do Ministério de Discípulos como comunidade, eu estou falando especificamente deste ministério, porque eu confesso para os irmãos que eu tinha, até então, até algum tempo atrás, eu tinha receio de falar isso. Porque eu entendo da igreja... Aumenta um pouquinho o meu microfone, Vitor, por causa da chuva. Eu entendo que a igreja como um todo, ali na esquina tem uma outra, ali em cima tem uma com 4 mil, a outra... Eu entendo da igreja como um todo. Mas eu, pelos machucados da religião, tratei muito tempo dessa maneira. Só que eu entendo, hoje, eu tenho discernimento de entender que existe comunidades que vão andar junto, pessoas que vão se ajuntar em prol do reino de Deus para fazer coisas em nome do Senhor Jesus. E se eu perguntasse para vocês aqui hoje, qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o propósito de Deus para nós que aqui estamos? Será que você que está aí hoje sentado nessa cadeira tem a plena convicção de que o Senhor colocou no meu coração também é o que você quer viver? Você sabe,
profundamente, fala: pastor, o que é que Deus colocou? Olha, desde quando eu estou caminhando como pastor e vocês estão chegando, nunca ninguém veio até mim e falou assim: pastor, eu queria te fazer uma pergunta, qual é o propósito do seu coração? Para ver se o que eu penso também é a mesma coisa, para ver se isso queima dentro de mim, para mim poder andar com você em espírito e em verdade, para a gente poder junto alcançar o mesmo objetivo, porque talvez o senhor está querendo ir para o norte e eu estou a fim de ir para o sul, e aí você vai ficar puxando para um lado e eu puxando para o outro, e não vai dar certo. Será que o que o Senhor pensa, será que o que o Espírito derramou no teu coração é o mesmo que testifica no meu? Ou será que o Senhor é capaz de mostrar para mim que isso é o que nós devemos fazer? Eu nunca tive essa conversa com ninguém. As pessoas vão chegando e elas vão vendo e vão ali, aí tem uma coisa que ela não quer, outra que ela quer, e assim vai indo. E hoje eu decidi falar a respeito disso aqui. Pedro, tu me amas. Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus não falou para Pedro assim: olha Pedro, eu estou aqui com 3 opções, você pode cuidar das ovelhas, você pode fazer tal coach financeiro com o pessoal, se você quiser, ou então, se você quiser também, você pode simplesmente fazer. Não, Jesus não deu a opção, ele falou para Pedro: cuida das minhas ovelhas. Pedro não olhou para Jesus e falou: eu vou pensar, Jesus. Ele não falou, ele ouviu o que Jesus falou e simplesmente fez. Então nós como igreja aqui, o que o Senhor colocou no meu coração, eu acredito que você que já frequentou um outro ministério, você vai notar durante o seu processo de caminhada, de integração e de estruturamento aqui, que é um pouco diferente. O foco, eu creio que de todos é o mesmo. É o reino de Deus, é almas. Mas o que importa para mim é o que está por trás do meu coração aqui em cima. Será que é verdadeiro o que eu faço aqui? Qual é a minha intenção? Existe algum interesse por trás de eu estar aqui? E vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber o que é que está aqui em cima ministrando. Se é um coração puro, verdadeiro, que está aqui com a intenção de levar vocês cada vez mais próximo do Senhor, ou se há um interesse aqui fora disso. E o que o Senhor coloca no meu coração é uma vida em comunhão com a igreja, com a comunidade, sem opressão religiosa. Sem uma opressão de regras e doutrinas humanas, que vai ditar como você se veste, o que você tem que falar, o jeito que você tem que fazer. Eu não estou preocupado com isso, porque eu entendo que quando você está caminhando em um lugar bom, que dá bons frutos, você vai colher desses frutos. É impossível, você está num pomar, não existe um ser humano na face da terra que não entra num lindo pomar, que não coloca uma fruta na boca, não tem jeito, você vai degustar disso, desse amor. Então hoje eu gostaria muito que vocês entendessem isso, que este local que o Senhor nos deu, este local, porque se olhasse pela realidade das nossas arrecadações, jamais era para a gente estar debaixo de uma tenda de plástico, mas o Senhor de alguma forma mudou isso, esse cenário. Nós temos um lugar, glórias a Deus, abençoado. Inclusive está chovendo lá fora, tem alguém aí tomando chuva? Não, só se chover de lá para cá, que o vidro está quebrado, vai molhar vocês aí, mas do contrário não. Nós temos uma estrutura aqui. E qual é a ideia disso? A ideia disso é caminharmos em comunidade, nesse amor aqui, ó. É um amor que tem que ser gerado aqui no meio. A gente tem que amar com a mesma intensidade, com o mesmo espírito, com o mesmo desejo. E cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, desenvolver o seu melhor, para que esse corpo ande perfeitamente no centro da vontade de Jesus. Aqui, como vocês todos sabem, tudo que nós arrecadamos, quando você enfia a mão no seu bolso, para matar o mamão que está na sua vida, e oferta dentro daquele gasofilácio, aquele dinheiro não vai para o bolso do seu pastor. Aquele dinheiro é para socorrer vidas que precisam de áreas que necessitam de dinheiro. Tem áreas que não tem como. Tem gente que está passando por situação que não adianta você ir lá e orar e falar: vai-te em paz, como o Tiago diz que a sua fé é morta. Vai ter situações que a gente vai ter que enfiar a mão no bolso para poder socorrer pessoas. Nós estamos aqui como um corpo que Deus lhe deu dons, que se você deixar eles enterrados, se você deixar ele guardado aí no seu coração, existem pessoas machucadas e feridas aqui dentro, que precisam da sua mão. Tem coisa que eu não vou fazer. Eu não consigo cuidar de criança 5 minutos, gente. Eu vi um meme essa semana, falava assim, a criança brincando, 5 minutos depois, vai lá, sua mãe está te chamando. É assim.
E tem gente que desenvolve isso lindamente. Eu falo, meu Deus, isso é um milagre do Senhor. Isso é de Deus demais da conta. É muito bonito demais, porque eu vou falar para você, criança, a pessoa tem que amar para cuidar de criança, gente. É muita coisa. Tem gente que louva, como nós estávamos aqui junto. Vamos fazer um teste hoje, Fabinho e grupo de louvor. Agora após o culto aqui, nós vamos cantar um louvor sem a banda. Todos nós aqui. E eles não vão dar nem o primeiro passo. Não vai falar nem a primeira palavra, nem do primeiro louvor. Vai ficar por conta de vocês. Como é que seria? Um ia cantar Espírito e Verdade, outro ia cantar Eu Navegarei, o outro ia cantar Eu Vou Subir no Monte. Cada um ia cantar uma coisa. Então o pessoal está aqui para o quê? Para levar vocês à adoração. Então quando o pessoal está aqui tocando, eles não são animadores de plateia, eles não são músicos profissionais para fazer um show gospel para vocês. Eles são levitas não, mas está repreendido. Eles são adoradores. Eles são adoradores, estão aqui como ministros de louvor para levar você a total adoração. Aí o louvor começa e você fica assim, ó. Jesus está passando e você está assim. O mosquito andando no olho. Nem pisca. Gente, para quem está aqui tocando, é difícil. Dá uma impressão que o que você está fazendo não é o suficiente para fazer você levantar sua mão e glorificar o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é a ceia. Hoje é o dia que o pastor chama as ovelhas. Vocês já viram como é que é quando chama a ovelha? A Bíblia diz que as ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Tem um vídeo na internet que o pastor vai na beira da cerca, um campo gigantesco. Vai uma pessoa e grita. Vê se você acha aí, Vinícius, esse vídeo das pessoas gritando, chamando as ovelhas. Aí nada acontece. Vai outra pessoa e grita. Nada acontece. Mas quando o pastor chega na beira da cerca e grita, todas as ovelhas vêm. A Bíblia diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Você sabe o nome de todas as pessoas que estão aqui? Vocês estão entendendo o que Deus está falando, gente? Nós somos uma comunidade, um organismo vivo. E nós precisamos falar, Senhor, tem vezes que eu não quero fazer porque eu estou com preguiça, ou tem vezes que alguma coisa na minha vida me impede, mas falar, Deus, me ajuda, Pai. Eu preciso, Senhor, crescer com esse povo que o Senhor me deu. Sabe essa pessoa que está aí do seu lado, que você não conhece? Então, foi esse amigo aí que Deus te deu para andar como igreja. Esse que você já conhece, aí você vai ter que conviver com ele mesmo, não tem pra onde você correr. Sua mulher, teu marido, olha pro lado e se conforma. Tem jeito. Se tá gordinho, se tá magrinho demais, é o que Deus te deu, gente. Dá glória a Deus. Mas aqueles que você não convive, que não são de dentro da tua família de sangue, são da sua família em Cristo. O que o Senhor deu ao meu coração é que nós sejamos um lugar para que as pessoas cheguem aqui machucadas e sejam curadas através do amor. Pessoas que cheguem necessitadas, não sei se de alimento, de roupas, de socorro, e sejam socorridas pelo amor que nós temos e as condições daquilo que compartilhamos. A igreja de Atos diz o seguinte, que todos tinham tudo em comum. Olha que coisa louca, a igreja perfeita aos olhos do Senhor, tinha tudo em comum. Participavam das refeições, do partir do pão, todos os dias. Dividiam tudo que tinham, vendiam as coisas que tinham, dividiam, ninguém passava necessidade de nada. E nós precisamos ser socorro para que aqueles que chegam com necessidade sejam socorridos. Vocês sabem que tem 2.000 peças de roupas aqui. Será que não tem gente nesse momento precisando de roupa? Nós precisamos. Vocês precisam entender que se é isso que você também acredita, que se é isso que você também confia, que se é isso que queima no seu coração, você está no lugar certo. Ninguém está aqui para ser maior do que ninguém, para ser melhor do que ninguém. Provavelmente todos vocês que estão aqui, todos que já passaram e saíram, eu raramente, desde quando estou, nunca tive uma briga com ninguém, nunca xinguei ninguém, nunca fui grosseiro com ninguém. Tirando eu e o Fábio, que nós se mata pelo WhatsApp, mas é coisa de amigo.
Mas eu como pastor nunca cheguei, vem cá, você fez o que errado, nunca você vai ver isso partir de mim, porque se chegar nesse ponto, eu prefiro andar sozinho, porque eu preciso exalar e mostrar aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, que é o amor dele, e o amor dele que está em mim, está em você também, amém? Ministério de discípulos, lugar de cura, lugar de gerar abençoadores, pessoas que chegam, que não conseguem nem abençoar a si próprio, e daqui a algum tempo elas estão abençoando vidas. É um lugar onde todos somos iguais, irmãos em Cristo, filhos de Deus, e temos um papel importante no reino de Deus. Eu não sei se o seu coração está entristecido, eu não sei se você está desanimado, eu não sei como você está, mas hoje o Senhor quer restartar algo no seu coração. Hoje o Senhor quer ativar algo na sua vida, para que você se posicione, não como membro do Ministério de Discípulos que fica na rua Pedro de Toledo 306, mas como Pedros, que foi olhado nos olhos e perguntado: tu me amas? Tu me amas? Eu não ouvi. Tu me amas? Então demonstra isso através da sua posição no reino de Deus. Essa mesa está linda, preparada. Cada um de vocês trouxe algo com muito amor e carinho aqui, para que nós venhamos partir o pão. Você que está nos assistindo, provavelmente você deve ver a ceia dos demais ministérios, ou talvez da igreja que você participa, apenas com aquele pedacinho de pão e aquele copinho de suco. Aqui nós temos uma mesa preparada, porque nós vamos partir o pão na comunhão, no amor, na integração dessa comunhão. Em vez de tomarmos desse pouquinho de suco e desse pão e falar: Senhor, isso aqui é seu corpo e esse aqui é teu sangue. Não, é a comunhão, é o partir do pão. Ele olhou para os discípulos e partiu o pão e deu o cálice e falou: quando fizerem isso, façam em memória de mim. E é isso que eu quero que queime no coração de você. Não vai embora correndo, vem aqui, come um bolo, come um pedaço, conversa com seu irmão, partilha o seu coração com ele, participa a sua vida com ele, porque eu sei que você vai ser bênção na vida do teu próximo. Eu sei que você tem algo para acrescentar na vida de alguém. Eu sei que tem alguém para acrescentar na sua vida. E derrama esse amor, mostrando, pelo menos começando aqui com os de dentro, porque as demais coisas serão acrescentadas. O seu ouvido vai abrir, o Espírito vai falar, e as coisas e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? Vocês entenderam o que vocês estão fazendo aqui? Vocês entenderam qual é o foco desse ministério? Eu não sei até onde o Senhor quer nos levar, mas se a gente não se posicionar, nós vamos ficar amarrados, estagnados aqui. Mas se a gente se posicionar como homens e mulheres de Deus, o Senhor vai nos levar a passos largos grandemente pelo Brasil, e o nome dele vai ser glorificado. E as pessoas, quando olharem para você e olharem nos seus olhos, elas serão constrangidas pelo amor de Deus que está em você, e vai falar: eis aí um homem e uma mulher de Deus. Não há nada melhor do que isso, igreja. Eu amo cada um de vocês. Uns eu tenho como Pedro e João, outros eu tenho como os discípulos que estavam ali, mas eu amo cada um de vocês, porque vocês foram ovelhas que o Senhor trouxe e colocou sobre a minha responsabilidade, colocou sobre o meu cuidado. E eu quero pedir perdão a cada um de vocês se eu já falhei, se eu já negligenciei, e quero dizer: olha, eu amo e pode contar comigo para o que vocês precisarem. Amém? Glórias a Deus. E eu quero fazer mais uma pergunta. Olhem todos aqui para mim. Jesus está aqui agora neste momento, não está? Vocês não creem nisso? E ele pergunta: igreja, tu me amas? Amém. Deus abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.